Olá pessoal, estamos em mais um podcast aqui no JDU Notícias. Estou aqui no Conexão SM porque eu sempre falo, saúde mental é com Silmária Medeiros e hoje eu trouxe um colega que eu gosto muito. É um pediatra extremamente capaz, dedicado, metódico. É difícil a gente juntar na medicina pessoas extremamente dedicadas e ao mesmo tempo acolhedoras. Todas as mães que têm filhos pequenos, e tem muitas que eu tenho certeza que conhecem, hoje estou aqui com o ilustríssimo Adolfo. Assim, obrigado, Silmária. Obrigado pelo convite. Nós vamos falar hoje nosso podcast vai ser sobre a interferência da saúde mental, na verdade a correlação da saúde mental atrelada às alergias, os diversos tipos de alergia, porque na verdade o Adolfo, além de alergista, ele é imunologista, ele trabalha com a parte imunológica, né? Ele é um alergista. E desse modo, é muito comum essa conexão, inclusive principalmente nas crianças, né? Mas ele trabalha com os adultos, ele atende os adultos também. E eu, na psiquiatria, vejo muitos casos, eu acredito que vocês aí, ou vocês que estão assistindo, ou familiares, ou amigos, já tiveram situações de intolerância alimentar importante. Cada vez mais nós observamos aí intolerâncias alimentares, as alergias, as atopias. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre esses diversos tipos de alergia. E para começar, eu penso que nós poderíamos falar aí das intolerâncias que você observa nas crianças e principalmente nos bebês, nas alergias alimentares, né, Adolfo? O que você vem observando, a incidência atualmente? Como estão as coisas quando a gente fala de alergia alimentar? Tem um gráfico na especialidade que ele é muito clássico, muito famoso, porque a alergia alimentar e a alergia de pele geralmente inicia nos 2 primeiros anos. São as primeiras alergias. A gente fala que é a marcha do atópico. Aí depois, esse bebê tem 6 a 8 vezes mais chance de se tornar um rinítico ou asmático. Então, geralmente a alergia alimentar ela surge nos primeiros meses, junto com a alergia de pele. Tende a ter um declínio por volta dos seus 3, 4 anos, e aí começa a incidência a aumentar de rinite e asma. Então essa seria a marcha do atópico. E o gráfico ele permanece o mesmo há muitos anos, só que a incidência de alergia alimentar ela tem aumentado. Esse é um fenômeno global, mundial, principalmente nos países mais ocidentalizados, mais urbanizados. Então, isso tem aumentado, a alergia alimentar e dermatite atópica, principalmente a alergia alimentar. E com as manifestações mais graves de alergia alimentar. À medida que aumenta essa incidência de alergia alimentar, houve também aumento de incidência de anafilaxia por alimento. Esse também é um fenômeno global. Você, como pediatra alergista, por que você acredita nesse aumento? Eu sei que é tudo muito incipiente os estudos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o que é anafilaxia, né, que nem todo mundo tem conhecimento. Então, eu vou começar de trás para frente. A anafilaxia, na verdade, é a reação potencialmente mais grave de uma alergia. E alimento é um gatilho muito frequente para causar anafilaxia. Ela é uma reação rapidamente progressiva e potencialmente fatal. O paciente pode evoluir para choque anafilático, que é colapso, né, cardiocirculatório, ou para edema de glote, então para uma parada respiratória. E ela é uma emergência, porque ela tem que ser prontamente medicada para você conseguir interromper o processo e reverter, né? A anafilaxia seria isso. Nós temos observado cada vez mais a presença de muita alergia alimentar, né? As intolerâncias alimentares elas estão numa crescente. E você, como pediatra e alergista, por que você pensa que vem acontecendo esse aumento, assim, que é algo nítido mundialmente, Adolfo? Isso sempre foi estudado, bastante estudado, mas nunca teve uma explicação com muito corpo de evidência científica. Então, a gente passou por algumas teorias da higiene. Então, acho que um dos primeiros estudos foi visto que as crianças que tinham muito contato com o meio rural,
elas tinham menor probabilidade de desenvolver alergia que as crianças de ambiente urbano. Uhum. Aí, a partir disso, começou a teoria da higiene, que a criança crescendo num ambiente muito asséptico, muito limpo, sem entrar em contato com verminose, com animal doméstico, as famílias diminuíram o número de crianças, de primos, então menos contato com irmãos e primos, então pegaria menos doenças durante a primeira infância. E inicialmente pensava-se isso. Saiu esse ano, bem recente, saiu uma compilação de vários estudos de corte. E aí eles chegam a uma conclusão que, assim, o grande fator de aumento de alergia, principalmente alergia alimentar, é a urbanização e a dieta ocidental. E agora a alergia, como um todo, está com os olhos voltados principalmente para o continente asiático, porque eles chegaram nessa urbanização depois aqui dos países da América, da Europa, né? Então, se eles seguirem o mesmo gráfico, é esperado que tenha um aumento exponencial de alergia alimentar nos próximos 10 a 20 anos agora no continente asiático, principalmente na China. E já tem estudo na própria China, a China, que já se ocidentalizou, que aumentou a renda per capita, que está muito parecido com a gente, eles já entraram numa curva ascendente de aumento de alergia, principalmente alergia alimentar, mas de modo geral todas as alergias. E na China rural, que ainda permanece com os mesmos hábitos e costumes, eles não estão tendo esse aumento. Então, assim, se eu fosse resumir, seria a nossa dieta, que atualmente é muito pró-inflamatória, né, ultraprocessado, aditivo alimentar, e a urbanização. Seriam esses dois fatores principais. Tanto das crianças quanto dos adultos. Tanto das crianças quanto dos adultos, porque isso é algo também assim que a gente acaba observando no consultório, porque vamos supor, alergia a leite. Alergia a leite, até há uns poucos anos atrás, é uma alergia tipicamente da infância. E hoje a gente pega adultos que na vida adulta desenvolvem alergia a leite. O que não é esperado, isso meio que foge do esperado, né? Então, isso é um fator também para aumento de incidência nos adultos. Hoje, no seu consultório, na pediatria, qual é a queixa mais comum das alergias? São a gastrointestinal, são as alergias aí, são as rinites, são as asmas das vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores? Eu acho que a maior parte é a alergia alimentar. Alergia alimentar. E na alergia alimentar, acho que todos os dias, Silmara, e conversando com outros colegas alergistas, isso é uma realidade de todos os alergistas. Porque existe também, como houve um aumento da incidência real, verdadeiro, eu não sei, mas eu acho que tem uma percepção, eu tenho uma percepção de aumento de medo da própria alergia alimentar na comunidade, né, e nos profissionais médicos, que não alergistas. E aí, numa tentativa de ajudar o paciente, muitas vezes vem um exame, por algum motivo foi solicitado, mas vem um exame lá alterado, e a criança consome aquele alimento. E não tem problema nenhum. Só que tanto a família fica com medo de continuar a ingestão daquele alimento, e muitas vezes o próprio profissional médico orienta também a restrição. E aí, de verdade, pela ausência dessa proteína na alimentação, o paciente pode se tornar alérgico. Então, assim, hoje eu acho que, assim, se eu coloco alergia alimentar, dermatite atópica, alergia de pele, a parte respiratória, rinite, asma, urticária, eu acho que a alergia alimentar que estaria no topo da pirâmide. Depois viriam as outras alergias.
Olha que interessante, né? É muito interessante essas mudanças de paradigmas e o quanto as coisas vão mudando, porque isso realmente na sua infância e na minha infância era algo muito pouco existente, né? Nada comparado ao que é hoje. Pelo contrário, alergia, atopia, asma, as grandes bronquites a gente escuta uma vida inteira, mas alergia alimentar a gente não vê. Quando você fala do medo, eu tenho essa sensação mesmo. Por isso eu gostaria de falar de alergia, gente. E alergia é algo muito interessante porque nós observamos muitos pacientes, é muito comum, pacientes com muita ansiedade, essas coisas das atopias, das diversas formas de manifestação alérgica. É claro que a visão da psiquiatria é um pouco diferente, nem todos os psiquiatras, né? Eu que vejo essa coisa de medicina tradicional chinesa, uma forma de ver a junção das emoções com sintomas muito grandes, é algo muito interessante. Mas quando a gente fala em alergia alimentar, essa coisa do medo parece pânico. Você sabe o que eu tenho observado? Parece síndrome do pânico. Gente, quem já teve pânico já ouviu alguém que teve, assim, muito além da crise, o medo de ter já são pequenas, grandes crises. E as pessoas vivem atormentadas, atordoadas e algumas até desesperadas, né, Adolfo? É verdade. E com a alergia alimentar, eu venho vendo isso também, eu não posso isso, mas é uma coisa assim de não posso, fiz esse gesto, mas é um desespero. E isso por si só, eu achei interessante isso que você falou, gente, olha, foquem nisso. A pessoa vai ficando com tanta ausência daquela substância que aí o que acontece? Aí ela começa realmente por falta, né, porque não tem contato nenhum, aí ela fica com uma resposta muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, que você já falou, mas só para ficar... É porque, assim, ó, infelizmente, de método laboratorial, a gente teria dois troncos de células no corpo em relação a isso. Um tronco que predispõe a, vamos supor, a alergia alimentar. Outro que predispõe à tolerância. Porque a resposta normal, habitual, é você comer leite, ovo, peixe, castanha, amendoim, e você tolerar. Isso é um alimento, não é um agressor. Só que, por algum motivo, tem que ter uma predisposição, essa interação, né, com essa questão de dieta mais pró-inflamatória, um ambiente mais urbanizado, por algum motivo, o tronco da tolerância perde força e o da alergia ganha. Então, quando um paciente traz para a gente um exame com o IgE, que é o anticorpo da alergia, tá? Traz o IgE para ovo. E eu pergunto para a família, mas consome? De que forma consome? Muitas vezes a resposta é não, consome. Eu parei de dar depois do exame. Eu parei há 2 semanas, mas até 2 semanas comia omelete e não tinha nada. É porque a tolerância está mais forte. E aí a resposta, eu só tenho a resposta clínica para me dizer isso. Então, se o IgE é positivo e ele consome o alimento e não reage, é time que está ganhando, não se mexe. A tolerância está ganhando. Quando, por medo, seja do próprio paciente, da família ou do profissional médico, a orientação suspende, o que mantém esse tronco das células da tolerância mais forte é a ingestão frequente daquela proteína. Você suspendeu a proteína, passa um certo tempo, isso é variável para cada paciente, mas ele, de verdade, que ele já tinha uma resposta imunológica ali quietinha, ela fica mais forte. Aí esse paciente depois de 2, 3 meses, vamos supor, o que a literatura fala, isso já seria suficiente. De restrição para você ficar anafilático, ou você ficar com uma alergia alimentar mais grave. Consome e de verdade aparece alergia. Então acaba sendo uma iatrogenia. Por medo, por cuidado, mas que não deveria ter acontecido a restrição. Cada vez mais a gente observa, né, essa coisa, inteligência alimentar, inteligência artificial, os exames, eles estão aí para nos ajudar, mas cada vez mais a gente tem visto exames serem tratados e não pessoas, né? Você observa isso, né, doutor? Muito, muito. Assim, eu não sei as outras especialidades, mas na minha, por conta disso, a gente vê muito, eu acho que todos os dias, e é a consulta que mais demanda o tempo, e tem que demandar, porque eu preciso que essa família confie em mim, muitas vezes é o primeiro contato, que médico-paciente, mas eu preciso que essa família confie em mim a ponto de sair do consultório com a coragem de voltar a dar aquela proteína alimentar
para criança, e geralmente é para criança, né? Então, assim, você imagina o medo, né? Porque foi por um cuidado, mas o vínculo que a gente tem que estabelecer para conseguir superar isso e voltar à alimentação da criança com aquele alimento, com aquela proteína. Eu falo que o medo mata, né? E nesse caso, especificamente, essa frase literal, ela fica algo muito palpável, muito concreto. Ou seja, o que o Dr. Adolfo está dizendo? Se seu filho ficar muito tempo afastado, quando ele ingerir depois de um tempo longo, a possibilidade, a probabilidade de que coisas mais graves aconteçam é grande. É maior. É maior. E a anafilaxia é um termo que não é muito comum, mas como o Adolfo disse, não é muito comum, mas hoje as pessoas já têm mais noção, né? No nosso meio técnico é comum. E é o medo de todo mundo, né? Quando pensa em alergia, anafilaxia, parar de respirar. E como ele disse, cada vez mais isso tem sido muito comum. As alergias no geral, a gente, na parte da saúde mental, a gente vê como uma intolerância a algo, assim. A parte respiratória, por exemplo, a tosse que está muito irritativa, a gente vê como se tivesse algo do ambiente que estivesse irritando muito a pessoa e ela não está conseguindo colocar para fora, mas de uma forma mais agressiva. Então é uma invasão. Os bebês, eles estão se sentindo muito invadidos. As alergias, a parte respiratória mais com secreção espessa, com catarro grudado, são coisas que a gente vê que estão ali arraigadas no ambiente muitas vezes familiar e que está muito difícil. Gente, quando eu falo ambiente familiar, não é para que os pais fiquem culpados, não é nada disso, mas quando a gente fala em bebê e criança, a gente está falando principalmente da família. E eu falo que eu já tive experiência em casa e o período que meu filho ficou com asma, Adolfo inclusive é o médico dele, era um período que a gente estava extremamente angustiado e preocupado com ele, então provavelmente ele se sentia muito invadido. Por isso que essa coisa da correlação dos sentimentos com sintomas, para mim, depois do nascimento dos meus filhos, ele ficou muito palpável, muito concreto. Então eu vi nós passamos por situações difíceis e eu vi um ambiente muito tenso. E o que aconteceu com o meu pequeno? Em vez de ajudá-lo, a gente foi piorando. Ele fez uma asma que ele demorou muito tempo para controlar. Então, assim, estava com profissionais maravilhosos e mesmo assim nós tivemos dificuldade ali de controlar. Por quê? Porque era um ambiente tenso que provavelmente o invadia. Quando a gente pensa psicologicamente nas partes, nessa coisa do trato gastrointestinal, a gente pensa que está ingerindo coisas, sentimentos, emoções, comportamentos que têm nos feito mal. Você não para avaliar dessa forma, né, Adolfo? Mas você vê essa coisa, como você mesmo disse, né, principalmente do medo. Se o medo está muito grande, ele tem uma angústia muito grande, né? E assim, o que será que aquela família está ingerindo, que está ingerindo de sentimento? Agora eu estou falando, gente, de um pouquinho diferente, mas tudo junto. O que aquela família, quando a gente fala nos pequenos, ou adulto, o que ele está ingerindo que está fazendo ele sangrar? Porque a gente sabe que tem alergias do sistema gastrointestinal que sangra, né? É uma coisa assim, pesada, agressiva. Mas normalmente, os casos que eu, Silmara, já vi, geralmente a pessoa está tendo que engolir coisas assim que estão fazendo com que ela sangre, sabe? Então eu trouxe, são duas visões, né? Como eu vejo, como o Adolfo vê. Quando você fala, por exemplo, os adultos, o que mais você observa é a correlação com leite, glúten, o que você mais observa? Não, os adultos, assim, o mais comum é mais sintoma respiratório. O adulto é mais comum a asma, rinite, rinocinusite crônica, dermatite atópica, urticária crônica. Essas são as patologias mais comuns. Tem adulto com alergia alimentar, lógico, né, e que começa desde a infância e que não abandonou o paciente e que surge também na vida adulta, mas aí inverte. Na criança isso fica muito mais relevante, no adulto não tanto. Mas tem as intolerâncias. As intolerâncias, assim, não são patologias do alergista, mas acaba caindo também bastante no nosso consultório, né? É verdade, as intolerâncias são mais porque o paciente acredita que seja alergia a determinado alimento. E uma vez identificado assim que é mais uma intolerância alimentar, aí a gente encaminha também para o gastro, para o colega para conduzir. É verdade, as intolerâncias todas, então você acaba não acompanhando. Não, a gente não conduz. Porque essa é uma queixa muito comum que a gente vê hoje em dia, né? Talvez a forma que eu me expressei ali, é verdade, são as intolerâncias. E tecnicamente eu achei que você acompanhasse as intolerâncias, não? Geralmente não. Quando é algo muito simples, que
com alguma alteração pontual na dieta, a gente sabe que vai resolver, a gente orienta o paciente, mas geralmente a gente precisa da ajuda do gastro. Entendi. E ele falando, voltando um pouco no medo, que é, como eu falei, você observa esse medo nos pais mais presente em qual faixa etária? Ou em todas? Em todas, Silmara, porque depende, na verdade, depende da gravidade da patologia alérgica, né? Então, assim, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas, assim, tem um estudo bem interessante, que ele coloca assim, é um estudo de corte com milhões de pessoas no Reino Unido, ao longo de uns 7 anos. Eles viram que existe uma via de mão dupla entre patologia, doença mental e alergia. O paciente que abre um quadro alérgico, ele tem mais chance de desenvolver algum quadro como ansiedade, depressão, TDAH e vice-versa. O paciente também que abre primeiro um quadro mental desse, ele também tem mais chance depois de vir a ter alguma patologia alérgica. Eles relacionam, lógico, ao perfil de citocinas inflamatórias, né? Que é um padrão T2 que estaria aumentado, tanto em quem tem uma patologia psiquiátrica menor, eles colocam as patologias menos graves, quanto no paciente atópico. Então, eles acham que a explicação seria essa, um perfil de inflamação semelhante, que poderia aumentar esses dois troncos de patologia na pessoa, né? Agora, voltando no medo, e aí esse estudo também aborda muito qualidade de vida. O paciente com alergia alimentar e que já experimentou anafilaxia, se foi a criança tem medo, os pais são apavorados, eles não têm medo, eles são apavorados. Uhum. Porque como a anafilaxia é uma reação potencialmente fatal, então você sabe que seu filho chegou perto de optar. Então imagina como que os pais ficam, não é? E aí tem que cortar caneta de adrenalina, tem que ter um protocolo, tem que ter plano de ação, isso vai para a escola. Então isso demanda um movimento de cuidado e fazendo um pouco uma meia-culpa, o próprio alergista, você induz meio como se fosse um padrão de comportamento obsessivo. Porque a nossa orientação leia rótulo. Qualquer coisa que for dar, leia rótulo, a gente ensina o paciente, qualquer coisa que alguém vai oferecer, o paciente com 3 aninhos, ele fala, sei lá, amendoim, vai comer arroz e feijão. O paciente, se ele não estiver no meio familiar, ele vai perguntar, tem amendoim? Uhum. Isso é ensinado. Então, assim, a fobia, né, síndrome do pânico, é muito maior nas alergias alimentares, também acontece no asmático, acontece em quem tem urticária, mas é muito maior em quem tem alergia alimentar e quem já experimentou uma anafilaxia, seja o próprio paciente um adulto ou seja a família com a criança envolvida. Isso que você falou, né? Só quem passa por situações de estresse muito grande tem essa noção. E quem já passou, e aí fica complexo, né? Quase, não sei se é uma dualidade, né? Como que esses pais, é aquilo que você disse, como que esses pais que viram o filho ali, muitas vezes cianótico, roxo, ou com, geralmente, edema, a gente está falando de um caso muito grave, como eles vão reintroduzir esses alimentos, né? Na reintrodução também é um outro... Por isso, assim, eu acho que na medicina a gente sabe, né? Vínculo é tudo, né? Uhum. E na alergia, esse vínculo ele precisa ser um pouquinho mais. Principalmente para o colega, para quem faz provocação. Porque a gente fala assim, ó, existe você correr o risco
e você assumir o risco. Uhum. Então, é como se a gente, quando vai reintroduzir um alimento para alguém que já tenha tido uma anafilaxia, é um paciente que vai andar numa corda de um slackline, mas você vai estar segurando a mão. Então ele vai ter que percorrer de um trajeto ao outro, mas você vai estar segurando. Ele pode cair, mas você está ali para rapidamente colocar ele de volta na corda, entende? Uhum. Então isso é assumir o risco. Uhum. Então se eu vou fazer uma provocação no paciente alérgico a amendoim, quero saber se ele ainda tem várias situações assim na alergia. E aí só provocando, só ingerindo. Uhum. Então é um TPO, é um teste de provocação oral que tem o risco. A gente se programa sempre para a situação mais grave e a gente segue junto com o paciente nesse percurso. E a família tem que confiar no profissional. Então, para a família suplantar esse medo, são várias etapas, são várias casquinhas que você tem que retirar até o profissional achar que é o momento ideal e a família concordar e entrar nesse risco assumido com a gente. Quando você fala que é bom para as pessoas que estão nos assistindo assim, como seria você estar do lado delas? Vamos pegar um evento, uma provocação, né? Isso. A provocação igual, meu consultório é um consultório pequeno, então eu fico ao lado do paciente. Uhum. O paciente vai ficar 2, 3, 4 horas, vai ficar comigo. Tem colega que tem uma estrutura maior, mas tem uma enfermeira treinada que não vai sair do lado do paciente. Uhum. Né? E lógico que o colega vai estar presente, sempre. Isso é sempre. Uhum. Né? Então, o estar, você pegar na mão do paciente, é você oferecer todo o suporte de segurança. Então, o nosso consultório sempre é grau 3 pelo CFM, né? Uhum. Então, tem tudo. Tem desfibrilador, tem balão de oxigênio, tem tudo. Então, você se programa para uma situação de emergência, mas leva em consideração vários fatores, a clínica, os exames laboratoriais, geralmente não, quase sempre. Quando a chance maior é do paciente passar pelo procedimento sem reação. Uhum. Né? Então, a gente faz uma estratificação de risco. E isso é colocado para a família. Né? Então, olha, por isso, tem mais chance de você passar ou do seu filho passar por esse procedimento sem reação. Mas se reagir, eu estou aqui e tenho que ser feito. Esse seria o assumir o risco, pegar na mão. Principalmente nos casos graves, não tem como, né, Adolfo? Assim, é diferente lá da família sozinha. Então, quando eu falo, não deixe o seu filho sem ingerir, assim, não é de qualquer forma que reintroduz. Não. Então, assim, eu voltei nesse tema porque eu falei assim, se você fica muito tempo, você está piorando. Então, pelo medo de morrer, acaba matando. Não, mas não é bem assim. Quando a gente fala em casos graves, existem casos e casos. Casos graves, é imprescindível a presença de um profissional da área da saúde ali do lado. E esse tema, a gente está falando bastante de medo, é por isso que eu queria falar de alergia, porque ao mesmo tempo que é algo muito comum, a gente fala que as alergias, principalmente as tópicas, são expressões. A gente é o nosso corpo reagindo e dizendo que as coisas não estão muito bem, mas de uma forma mais simples. Agora, quando a gente pensa nesses casos mais graves, né, tanto a asma respiratória quanto essa de alergia à medicação, não só a medicação aos alimentos de forma grave, é um outro jeito de falar. Ali já é o corpo reagindo de forma muito, muito agressiva. E vou repetir, é imprescindível quando vão ser reintroduzidas que tenha um profissional da área da saúde capacitado. Então é todo um processo, né? Não tem mágica, ninguém tem alergia e para de ter, nesses casos graves, do dia para a noite. Ao contrário de dos casos mais leves, que é comum, né? Isso que você falou, eu estou falando muito, por exemplo, as pessoas, até nos casos mais leves, agora não pode ter nenhum bicho de pelúcia na casa, agora não pode ter nenhuma cortina na casa, isso interferindo muito na saúde mental das pessoas. Não pode ter nenhum cachorro. É claro, quando a gente fala em cachorro, principalmente os mais porquinhos, ele carrega, às vezes não tem alergia ao cachorro, mas tem alergia a tudo que o cachorro carrega, né?
Mas tudo é isso, é o equilíbrio da vida, né? Coisas muito agressivas, elas não são saudáveis. E você está me contando que os pais ficam muito inseguros, mas que ao mesmo tempo, provavelmente ficam muito inseguros e tem esse medo dessa coisa agressiva, né? Deles reagirem agressivamente, então eles não sabem o que é agressivo ou o que não é agressivo. É reintroduzir ou é não reintroduzir, né? Então fica muito confuso. Hoje, por coincidência, eu tive duas famílias, uma paciente que já está com 6 para 7, aí eu orientei a reintrodução, 6 para 7 anos, né? Aí eu orientei a reintrodução há 3 anos. Aí a família sumiu, voltou. Há 3 anos? Há 3 anos. E aí a mãe hoje falou, não, eu voltei porque agora eu estou com coragem de retomar. Né, assim, e outra família, que é um paciente um pouco mais complicado, que ele fez alergia a vários tipos de alimentos diferentes, ele era polissensibilizado, né, que a gente chama, que não é o comum, isso é fora da curva. Aí hoje a família falou, não, agora não reage mais à fruta, não reage mais a peixe. E aí o que ele reagia muito era ovo. Então o fato dele próprio, espontaneamente, o corpo dele não ter mais alergia à fruta e a peixe, animou ela a fazer a provocação do ovo. Então, você veja, é um cenário assim que nem foi propriamente uma interferência minha, né? Foi uma evolução natural do paciente que também está dando mais coragem para os pais de tentar o passo adiante. Então, cada caso é um caso, é muito legal, muito interessante isso. É por isso que eu falo que a vida é linda e louca, né? Linda e louca. Quando você pensa ali, a hora que você falou 3 anos, eu falei, nossa, 3 anos para reintroduzir, imagina 3 anos sem. Mas, de novo, gente, só quem passou por situações muito difíceis sabe. Então, cada um sabe aonde aperta o calo. Essa paciente, ela, até hoje, ela nunca ingeriu. Ela começou a alergia muito pequenininha. Então, a gente pode colocar que ela vivia 6 anos sem leite, sem ovo. São 2 restrições. Nossa. É muito difícil, é muito difícil. Só que eu falo assim, só a família que precisa fazer uma restrição alimentar sabe o quão difícil isso é. Isso é muito difícil, impacta muito na qualidade de vida. Então a própria casa deixa de comprar ovo, todo mundo na casa muitas vezes deixa de consumir leite, até para poupar a criança do desejo, né? E não poder comer. Então eu trouxe esse tema justamente porque cada vez mais tem sido comum as alergias, as intolerâncias, e isso realmente, essa conexão de saúde mental é muito grande, porque sim, a pessoa ali que ela já tem uma ansiedade, quando aparece qualquer coisa, uma gota já vira uma chuva. Ou ao contrário, alguém que já passou por situações extremamente difíceis acaba desenvolvendo naturalmente algum quadro, aí principalmente as ansiedades, né? Ou os quadros graves, também cursos com depressão, mas no geral é a ansiedade, o medo, porque eu sempre falo, o medo, por exemplo, né? Medo é algo protetivo, mas em excesso ele gera muita ansiedade, muita angústia, e nos casos mais extremos acaba deprimindo. Para a gente finalizar, o que você gostaria de falar sobre os cuidados nessa conexão aí das alergias? Da conexão com a mente. Mas o que você gostaria de deixar de recado para os pais? E para os adultos também. Eu acho que a gente podia fechar com essa conexão, porque muitas vezes o problema físico, no sentido assim, físico da alergia, né? Da patologia alérgica, ele é tão presente e ele domina tanto o cenário da família que o lado emocional, mental, ele é deixado de lado, ele fica em segundo plano. E se qualquer patologia alérgica que a gente estude, estresse, ele entra como gatilho. Então, se você pega, ele entra muitas vezes como cofator. Então, o paciente que tem alergia a trigo, se o paciente estiver num momento muito estressante, ele pode consumir a mesma quantidade que ele sempre comeu, e tinha só um inchaço um edema de lábio, a mesma quantidade que ele consome, se ele estiver num momento de muito estresse,
a reação vai se amplificar. Então, assim, e às vezes é difícil. O próprio profissional, a gente foca também muito no quadro orgânico, alérgico, e esquece de abordar isso. E esse cuidado, se o paciente tem uma ansiedade que precisa de tratamento, um quadro depressivo, um transtorno fóbico, mais importante, isso é importante ser tratado, porque interfere também no próprio controle de um quadro asmático, de uma dermatite atópica. Então, essa conexão, ela existe, ela é extremamente verdadeira, os estudos trazem isso assim, de modo sem dúvida alguma mais, e tem que ser levado em conta. E às vezes o profissional não enxerga muito com o mesmo grau de relevância. Você sabe que eu falo, é claro, todo mundo puxa sardinha, mas tecnicamente mesmo, eu falo que não é à toa que a mente está aqui, então assim, quando as coisas apertam, a razão tem que predominar, mas a gente não pode esquecer de saúde mental, né, Adolfo? Então assim, tá tudo extremamente conectado, não tem o melhor ou o pior, porque eu falo que ninguém vive só de cérebro, ou só de coração, ou só de fígado, ou de mais órgãos, é tudo uma grande conexão, nosso corpo é uma grande conexão, mas sim, o fato é que a doença mental, né, ou a falta de saúde mental interfere muito e piora muito as alergias. Muito. É verdade, a gente nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é isso, para finalizar, o quanto elas precisam andar de mãos dadas, assim, o tratamento de quem é alérgico e o tratamento da saúde mental, né? É isso. É isso, muito obrigada, quero te agradecer e obrigado, vamos combinar outros episódios. Vamos sim, muito obrigado, viu? Obrigado. Tudo de bom e até o próximo encontro, gente. Até o nosso próximo podcast. Tudo de bom para vocês. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.